são as crias da colina. Cara, que mudança no Vasco, né? O time vinha numa situação delicada, encontrar um técnico depois da demissão do Álvaro Pacheco e da série de resultados ruins parecia ser missão difícil, e aí o Rafael Paiva, daquele tipo do cara que de santo de casa faz milagre, o cara estreia vencendo o São Paulo por 4-1, perde do Bahia num jogo em que o Vasco fazia jogo de igual para igual com o Bahia, perdeu por 2-1, tá? Empata com o Botafogo, vence o Fortaleza e hoje vence o Internacional fora de casa. Chegou a abrir 2-0, no finalzinho da partida tomou o 2-1, mas segurou o resultado, tá? A transformação pela qual passou o Vasco, sem reforços, com o mesmo time, com uma crise de confiança técnica, enfim. Acho que o trabalho do Paiva é muito bom. O Johnny Fernandes pergunta sobre o Coutinho. Johnny, na sexta-feira, o meu amigo Leonardo Baran contou no canal dele que o que separava o anúncio do Coutinho no Vasco eram as garantias bancárias. O Aston Villa só gostaria de emprestar o Coutinho se tivesse a certeza de que o Vasco não vai atrasar salários. Mandei mensagem para uma fonte minha, a pessoa assegurou que não é isso. Eu vou até ler a mensagem, porque aí vocês tiram as próprias conclusões, tá? São detalhes entre Vasco e o jogador que acho fácil de superar. Basta a boa vontade das partes. Cede aqui, ganha ali e vamos. Então parece ser questão de tempo para que o Vasco possa anunciar o Coutinho, mas ainda não está tudo acertado. Faltavam pequenos detalhes. Cara, olha só. Vitória espetacular. Espetacular, torcedor. Espetacular. Sob todo e qualquer aspecto. Até porque jogamos mal o primeiro tempo. Fizemos um péssimo primeiro tempo. Mas o segundo tempo foi um segundo tempo que nós queríamos de vasta gama. Agora, o Fica Paiva esquece, né? Porra, esquece. O Vasco é pra quem acredita. Bom jogador, entrou seguro o Lincoln. Não só pelo gol, entrou seguro. Azevedo, é nítido que o Ryan tem medo da bola. Um contra-ataque 3 contra 1, ao invés dele carregar mais, se desfaz. É falta de segurança. Vou dizer pra você que é mais falta de segurança na minha avaliação. Que sufoco, hein, gente? Que sufoco esse jogo. Bola na trave. Estrela do Léo Jardim brilhou. Ele agarrou bem. Ele pegou bem no primeiro tempo. Dá pra terminar o primeiro turno com 23 pontos. Leandro Matede, eu fiz uma conta ontem, até no vídeo que a gente botou no ar. E falava, olha... A gente tem uma sequência que dá para fazer 7, 9 pontos. Dá para fazer os 9 pontos, já fizemos 6. Então, assim, dá pra gente buscar essa pontuação, né? Hoje nós chegamos à pontuação dentro da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro com 17 pontos. A gente pode bater ali contra o Corinthians e chegar a 20, claro que sim, né? Dá pra gente melhorar, almejar algo mais. Distanciamos não, estamos mais próximos que o Vasco merece. É verdade, Kaique, você tem toda a razão. Então assim, nós tivemos um primeiro tempo bem ruim mesmo, tá? Mas melhoramos. E dá pra gente começar a olhar pra frente. Dá pra olhar pra frente. Vencendo a equipe do Corinthians, que não é nada demais o Vasco vencer o Corinthians, numa boa, tá? Até pela fase do Corinthians, dá pra gente começar a olhar pra frente mesmo. Então assim, por que não daqui a pouco falar em Sul-Americana? Não é nenhum absurdo. Peguei o fim da live do jogo passado, veja lá, hein? Eu disse pra guardar meu nome e me cobrar, o Vasco não perderia pro Inter. Veja lá, eu avisei, Vasco do Inter não manda... Vencer o Corinthians é importante, é questão de honra, né? Muito tempo sem vencer os caras, é verdade, Tião, é muito tempo mesmo, que não pode. Não pode mesmo, aqui é Vasco, boa! Agora vai pensar na parte de cima. A gente daqui a pouco pode pensar na parte de cima, sim. Quebramos um tabu, mais de 6 desfalques, isso conta demais. Manda demais. Olha, o Prachete 100 vezes melhor que o Esforça. Ele não foi mal no jogo não, tá? Apesar das minhas restrições a ele não foi mal. Primeira vitória fora de casa, bem lembrado, Pedrão. Claro que você não lembrou, você ouviu na TV, né? Rapaz, minha medicação tá em dia, esse teco é bom demais, Samicão! Rafael Paiviola. Esquece. Acabou. Mudança de postura dos jogadores é perceptível. E o Verratti não tem jeito, o grupo tá fechado com o Rafael Paiva, nitidamente. Então, é o que eu acho também, gente.
Eu vejo exatamente isso, cara. Não tem como, né? O time do Vasco está fechado com o Rafael Paiva e não vejo possibilidade de ser diferente. Porque assim, se a gente olhar o que vem acontecendo, Argentino Bueno, ingressos comprados, hotel reservado quarta-feira, aí meu filho Benício, vamos assistir o jogo pela primeira vez em São Januário. Estarei lá também, estarei lá. Eu não diria isso, mas eu diria que ele foi mal num pedaço do jogo. Pedaço do jogo, tá? Ele não estava mal no jogo, ele falha na hora do gol. E dá pra gente olhar um cenário como um todo e pensar o seguinte, cara, por que o Vasco não consegue ter uma regularidade em campo? O Léo tem que pegar uma aula com o Divan. Então, Lucas, tem que marcar forte. O Vasco precisa ter uma marcação mais forte em campo. Eu acho que o Vasco dá muita liberdade. Muita liberdade. Muita liberdade mesmo, tá? Eu acho que o Vasco dá muita liberdade. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter uma marcação mais forte, empenhada. Não podemos deixar os adversários se divertirem perto da nossa área. Quando entra, tem que tirar, tem que lamber os caras. Então, assim, cara, a gente viu um garoto hoje, por exemplo, jogar muito bem, que foi o Lincoln, estreou muito bem. A gente tem um futuro, mas a gente tem que ficar com os caras mais experientes, mais firme na marcação. Tá pressionado, entendeu? Não dá pra gente ficar com essa distância que a gente dá. A gente dá muita distância. E os caras se divertem invadindo a nossa área. Não pode. Entendeu? Não pode. Então, assim, a gente tem que ter uma marcação firme, uma marcação que não deixe os caras respirarem, principalmente, os adversários acharem que tá tranquilo. E o Vasco vai ter de volta, e isso é importante, well boy, um time completo agora. Agora é inegável que há uma melhora do rendimento do time do Vasco da Gama. Esquece. É uma pena o Alan tá no Botafogo? Também acho. Também acho uma pena. Agora, nós precisamos olhar e falar assim, cara, o trabalho que esse cara tá fazendo, chamado Rafael Paiva, é considerável, sim. Sabe, com os reforços que vão chegar, dá pra sonhar com a Copa do Brasil? Eu acho, Tião, obrigado pelo seu superchat, que é perfeitamente possível pensar numa Sul-Americana via Campeonato Brasileiro, pelo menos. Então, se a gente olha o elenco que vai ficar o Vasco, fala assim, cara, dá pra ficar qualificado esse elenco do Vasco. Claro que dá. Claro que dá pra ficar qualificado. Agora, uma pergunta técnica que eu quero fazer para o presidente Pedrinho. Presidente, há necessidade de buscar um treinador, vendo que o Rafael Paiva está entregando o resultado? Sinceramente, eu não vejo necessidade. Sinceramente. Não vejo, numa boa, eu não vejo necessidade de buscar um treinador. Não quero parecer arrogante, Azevedo, mas foi só decidir conhecer São Januário que o Vasco não só ganhou, sopa é quente. Mas isso é bom, isso é bom. Graças a Deus a 7-7 saiu. Beleza, Rafa. Agora, numa boa, eu acho que efetivar o Rafael Paiva é mostrar ao cara, falar, cara, o teu trabalho é bom. O teu trabalho é bom. Não tem que pensar em técnico. Deixa o cara trabalhar. Entendeu? Não precisa pensar em técnico. Porque, por exemplo, o Rafael Paiva faz o feijão com arroz, cara. Abraço pra Inhafrane, Pernambuco, Thales André. Isso é um fato. Esse técnico tá indo muito bem no comando do Vasco, gente. E qual é o teste que ainda precisa fazer para ele passar? Não precisa mais, cara. Não precisa mais fazer teste para esse cara passar, gente. Porque ele já vem fazendo um trabalho
que já mostra, assim, cara, tá bom, tá bem feito. Tá bem feito. Então, assim, não vejo necessidade, né, de pensar em outro. E aí você, os resultados estão dando certo, mas obrigado, Rafa. Além dos resultados, e não vou nem falar só disso, do aproveitamento, mas assim, se nós olharmos o desempenho do time é muito bom. O time tem um ótimo desempenho, gente, com o Rafael Paiva. Então, assim, gente, por que não pensar num trabalho de longo prazo? Mas o Pedrão, não é questão dele, se ele efetivar agora, daqui a pouco ele pode demitir. Qualquer um pode ser demitido. Qualquer um. Qualquer um pode ser demitido a qualquer momento, porque o treinador vive de resultados. Felipe Coutinho será anunciado esta semana, ok? Houve uma demora, o Vasco vai apresentar as garantias financeiras exigidas pelo Aston Villa. Não foi na velocidade que eu imaginava. O Felipe Coutinho já era para estar treinando em São Januário. Diversos fatores fizeram com que isso não acontecesse. Ele não pode treinar no Vasco se ele não tiver contrato com o clube. Mas eu imaginei que ele já estivesse treinando, apto a estrear após o dia 11, treinado no Vasco. Porque ele está treinando a parte, todo dia, parte física, parte de musculação e até treinamento com bola, com o personal. Todo dia, o Souza, Alex Teixeira, o Reinier. Mas ele precisa estar treinando no CT Moacir Barbosa. Mas acabou que isso não aconteceu. Ele até pode estrear depois do dia 11, mas ele não vai estar treinado com os companheiros. Mesmo assim, ele pode fazer a diferença nos primeiros jogos? Pode. Técnica ele tem, habilidade ele tem, visão de jogo ele tem, tudo isso ele tem. Pode faltar o tempo de bola, pode faltar o entrosamento, mas ele ainda pode, em uma jogada, né, em um dos lampejos dele, mudar a história de jogo. Mas é claro que ele treinado seria uma outra parada. Mas bom, Felipe Coutinho será sim anunciado esta semana. Não me importa os comentários que vão colocar, não importa o que vão dizer, eu estou te falando. Felipe Coutinho, nesta semana, ele será anunciado como jogador do Vasco da Gama. Já já eu vou falar sobre um vexame que está acontecendo na Copa América, hein? Segura aí. Sobre o Rafael Paiva, é uma questão de merecimento. O Rafael Paiva merece ser efetivado como técnico do Vasco. Eu já venho falando isso há algum tempo, há 2 semanas. Após a vitória contra o Internacional, não é justo que o Rafael Paiva continue como interino. Não é justo para o Rafael Paiva. Não é justo com a instituição Vasco da Gama e não é justo com todos os funcionários que estão dentro do Vasco. E você vai entender. Se o Pedrinho não reconhece o trabalho do Rafael Paiva lhe dando o cargo de técnico por meritocracia, o que vai pensar o técnico de basquete do Vasco? O que vai pensar o preparador físico do futsal do Vasco? O que vai imaginar o treinador da escolinha do Vasco? Puxa vida, ele vai olhar, caramba, esse técnico está fazendo por onde? Está dando resultado, mudou a cara do time. E nem assim o Pedrinho reconheceu. Porra, quem sou eu aqui embaixo? Pedrinho não vai me olhar nunca. Então é uma questão que envolve o clube. Uma questão de meritocracia. E acho que o Pedrinho precisa imediatamente reconhecer o trabalho do Rafael Paiva e efetivá-lo como treinador. Os resultados são ótimos, ele mudou a cara do Vasco. O Vasco poderia ter tomado o gol de empate do Internacional. O Vasco poderia ter perdido o jogo contra o Internacional. Nós não estamos falando de vitórias, de empates e derrotas. A gente está falando de postura de time. É uma outra postura.
O Vasco vai perder em algum momento, mas a postura do Vasco, brigando por bola, brigando por espaço, é outra. O Vasco foi arrebentado por Rio Grande do Sul. Você viu quantos jogadores o Vasco perdeu para o jogo diante do Inter? Entre suspensos e machucados? E o Vasco foi a campo e jogou o que jogou, ganhou do Internacional lá dentro, sofreu em alguns momentos, como qualquer time vai sofrer, jogando contra o Inter. E a entrega desse time? É isso que eu tô falando, eu não tô falando de resultado, eu não tô falando de bola dentro, bola fora. Tô falando de entrega que esse time não tinha. Tu acha mesmo que esse time ia tomar de 6 do Flamengo? Você acha que esse time atual, os mesmos jogadores, é o mesmo elenco, com essa postura, ia tomar de 6 do Flamengo? Mas não ia mesmo. De 4 do Criciúma, duvido é o dó. Então é uma outra postura. Além de outras qualidades que eu não quero nem mencionar, hein? São tantas, né? É outro Vasco. Sobre São Januário, todos os ingressos vendidos para Vasco e Corinthians, hein? Os ingressos esgotados antes de Vasco e Internacional. O que quer dizer isso? O torcedor abraçou a causa. Há 4 rodadas atrás, o Vasco jogou para São Januário vazio. É o mesmo elenco, torcedor. Olha o que muda a postura do time, reflete na arquibancada. O mesmo elenco. A torcida não foi a São Januário contra o São Paulo. E olha só, todos os ingressos vendidos antes do jogo contra o Internacional. Quando a torcida do Vasco abraça o time, quando há uma conexão entre a arquibancada e o campo, o Vasco é muito mais forte. De fato, São Januário precisa de uma obra urgente. São Januário está pequeno para a grandeza do Vasco, para a força da torcida. Ele está obsoleto. Teremos um São Januário para 55 mil torcedores. Vai ser um espetáculo o novo estádio de São Januário. Raiz do jeito que ele é gostoso. Aproveite, torcedor vascaíno, mas teremos um estádio ainda melhor. Salve todo vascaíno. Que felicidade imensa. Imensa para todos os vascaínos. Para mim também. Porque o Vasco está subindo mais um degrau com Rafael Paiva. Cara, é muito feliz ver o Vasco atuando, o Vasco finalizando, o Vasco fazendo gol. Não tem coisa melhor no futebol. É o Vasco fazendo gol e atuando na tabela cada vez mais. O Vasco que veio aí com o treinador Rafael Paiva ganhando o Internacional, cara, não tem coisa melhor. Então, pra mim, o trabalho do Rafael Paiva é muito bom. Muito bom. Depois da demissão do Álvaro Pacheco, cara, veio o Rafael Paiva. O Rafael Paiva tá mostrando o teu trabalho. E o jogador tá tudo também mostrando o trabalho. Vascaíno, vocês comentam aí todas as felicidades que a gente tem sobre essa vitória aí. E jogando fora com o Internacional. Ganhamos de 2-1. Se inscreva aí no canal. Ativa o sininho para ter as notificações. E compartilhe com todos os vascaínos. Essa é a nossa felicidade que nós temos. Ganhamos de 2-1 do Internacional. E jogando fora. Não jogando em casa, jogando fora. Cara, não tem coisa melhor. E um parabéns aí pro Rafael Paiva. Porque ele tá vindo aí mostrando muito trabalho. Muito trabalho. Só trabalho bom. Deixa aquele like aí
e ativa o sino para ter as notificações, porque os vídeos não param. E tamo junto até o final. Aqui é Vasco, respeita